Pronto, gravação iniciada. Boa tarde a todos os alunos e alunas do primeiro ano de ADM. Hoje vamos para a nossa aula de número 7, cujo tema previsto, vou compartilhar aqui com vocês o nosso planejamento, que eu já falei que ele não é de ficção, ele vai ser usado, ele está sendo usado, e vocês devem acompanhá-lo sempre. Vocês estão vendo, pessoal, o planejamento? Eu tô. Então, tá aqui, ó, a nossa aula de hoje é essa daqui, né? E na verdade, a gente não conseguiu dar a ementa da aula passada. Vocês estão lembrados do motivo, né? Porque eu acabei tendo que falar de racionais, que vocês não sabiam o que eram. Então, eu acabei ocupando essa aula aqui. Então, a aula de hoje, eu vou falar de intervalos, mas vou falar também, né, do assunto que eu não falei dos irracionais. Até porque os intervalos contêm os números irracionais. Essa é a nossa previsão. Hoje, dia 21, né? A nossa aula de hoje está aqui. É o nosso 7º encontro. Lembrando que para a próxima aula, eu quero que vocês assistam da playlist do primeiro ano, os vídeos 8 e 9. Tá? E do Ferreto, os vídeos 15 e 16. Para a aula de hoje do Ferreto, vocês deviam já ter visto até o vídeo 14 do Ferreto. Vejam que estão em sequência esses vídeos, né? Então, E já para a próxima aula, temos uma nova apostila, hein, pessoal? Então, a apostila 2 acaba hoje. E para a próxima aula, começa a apostila 3. Eu já botei a apostila 3, pessoal? Já colocou. Já coloquei. Então, beleza. Já ia olhar agora, mas obrigado. Então, depois, aí a apostila 3 está colocada. Pronto, tá aí o nosso planejamento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o nosso processo? Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Agora a palavra está com vocês. Nenhuma dúvida? A do CAN eu já tirei, né? Antes de começar a gravação, a gente já ficou falando um pouquinho e tiramos algumas dúvidas sobre o CAN. Que vale lembrar que o CAN é para a próxima quinta-feira. Então, vocês têm mais 3 dias para conseguir lá uma percentagem a melhor que vocês conseguirem, né? Em 2 daqueles 5 assuntos que eu listei. A partir do segundo bimestre, hein, a quantidade do CAN vai diminuir. Eu vou ter menos coisas para fazer. Em compensação, vão englobar os assuntos novos. E aí exige que você esteja bem nos assuntos novos, tá? Esse primeiro bimestre foi só assunto do fundamental, não foi no campo, pessoal? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Certo, professor. Só do fundamental. Então foi uma espécie de uma revisão que eu aproveitei aí para vocês. E quem não aprendeu, aprender agora usando o CAN. Então também é uma tentativa de... O CAN não veio para punir vocês, ao contrário. Eu tenho muitos relatos de alunos que começam o ano assim, reclamando do CAN, que o CAN é difícil, que o CAN dá bug, que o CAN é muito trabalhoso, e 200 críticas. E termina o curso dizendo, professor, como eu aprendi graças ao CAN. E frase do tipo assim, professor, eu vou continuar a usar o CAN nos próximos anos. Porque vocês viram que o CAN não tem só a matemática, né? Vocês perceberam que o CAN tem outras matérias? Sim. E de matemática tem matéria da faculdade, por exemplo, tá certo? Tem toda a matéria do ensino médio, né? E então, assim, o CAN, na minha concepção, é uma ferramenta que pode ajudar muito para quem tiver a fim de aprender. Para quem não tiver a fim de aprender, deve ser um sofrimento, né? Ó, Viliano fez um comentário. Uma coisa que eu gostei no CAN é que eu não sei a questão e erro. E ele me dá a explicação de como fazer. Olha que legal aí a frase de Viliane. Ele dá algumas pistas e ele dá acesso a vocês a vídeo, né?
e apostilas. Estou certo ou estou errado? Quando você não acerta, você tem acesso a outras coisas. Isso, de fato, é muito legal. Então, é bom ver que se você erra, porque você está precisando aprender, né? Mais algum comentário, pessoal? Podemos começar a nossa aula, então? A nossa aula, eu pressuponho que vocês assistiram aos vídeos 6 e 7 e acho que agora já sabem, eu espero pelo menos, que já sabem a diferença de um número racional para um número que irracional. Tá abrindo aqui a minha mesa. Por enquanto ela está toda em branco. Pronto, tá aqui a nossa mesa. Então, eita. Tá aqui a nossa aula de número 7. E a gente vai falar hoje de irracionais. E a gente vai falar hoje de intervalos. Voltando a falar dos conjuntos numéricos que nós já aprendemos os naturais, que são aqueles números formados pelos números, que a gente começa a contar, né? Começa a contar do 1, 2, 3, 4, e também inclui o zero. Aí a questão do zero, inclusive, né, alguns acham que o zero nem devia fazer parte, mas não vou comentar isso agora. Depois, quem é que contém os naturais, pessoal? Quem é? Inteiros. Os inteiros. Os inteiros. O que é que eles incluem a mais em relação aos naturais? Os negativos. Os negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3. Então, o natural já era um conjunto infinito, né? O infinito, se ele aparecia aqui, 1, 2, 3, 4, através dos 3 pontinhos que eu colocava aqui, né? Esses 3 pontinhos indicam o infinito. Aqui ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Depois, que foi a nossa aula passada, que vocês não sabiam, que eu fiquei um pouco incomodado, porque vocês não viram o vídeo. Que conjunto é esse agora que contém os inteiros, pessoal? Racionais. Os racionais. Quem são os racionais? Um número x pertence aos racionais, quer dizer que x é igual à divisão de quem? De dois números A e B, e esses dois números A e B são o quê? Pertencem a que conjunto? A e B pertencem a que conjunto? Dos inteiros. Por que é que B pertence ao inteiro asterisco? Porque não pode ser zero. Não existe divisão por zero, né? Então, nesse conjunto aqui mora a fração 2/3, não é isso? Mas nesse conjunto também mora as dízimas, né? Que, aliás, esse 2/3, inclusive, é uma dízima. Mas tem as dízimas, tem os decimais finitos, como, por exemplo, 1/4, que dá 0,25, ele acaba, ele é um decimal finito, e tem os próprios números inteiros. O número 7, ele também é um número racional, porque ele é a divisão de dois inteiros. 7 é inteiro, 1 é inteiro, 7 dividido por 1 dá 7, então ele é inteiro, ele é racional também. Então aqui nos racionais tem, atenção, os inteiros, tem os números decimais finitos,
como, por exemplo, 0,25, que é a mesma coisa que a fração 1/4. E aqui também tem o quê? Os decimais infinitos, que são as o quê? As dízimas. E na aula passada, nós ficamos falando como é que transforma dízimo em fração, não foi? Foi o tema principal da aula passada. Tô certo ou tô errado? Tá certo. E nessa aula de hoje, que você já viu lá o vídeo 7, isso que eu falei está no vídeo 6, e no vídeo 7, agora vem um conjunto novo, que não tem interseção com os racionais. Que conjunto é esse, pessoal? Irracionais. Os irracionais. Quem são eles, pessoal? Se x pertence aos irracionais, quer dizer que x, ele é de que tipo? Ninguém sabe dizer um número irracional? Oi? É um número real que não pertence Eu não falei de racionais. real ainda. Então, você não pode usar um conceito que não foi apresentado ainda. O real é o próximo conjunto. Então, vamos com calma. Alguém sabe dizer o exemplo de um irracional? Por exemplo, Raiz quadrada de 2. raiz quadrada de 2. O raiz quadrada de 2, ele é um número decimal. Ele é um número decimal finito ou infinito, pessoal? Se você for na calculadora, vou abrir a calculadora agora. Se você for na calculadora e calcular o raiz de 2, ele é um decimal finito ou ele é um decimal infinito? Ninguém sabe? São infinitos periódicos. Ele é um decimal infinito. Vou fazer aqui, estou abrindo a calculadora. Todo mundo vendo a calculadora, pessoal? Sim. Aí eu vou digitar aqui o número 2. Está aqui, ele apareceu aqui. E agora eu vou digitar a raiz quadrada, que é a raiz com índice 2. Ao clicar aqui, ele dá 1,41415623598380168880168872427. Acaba aqui? Não. Não acaba. Ele parou de mostrar porque todo computador, toda máquina tem um certo número de casas máximo que ele consegue mostrar. Então, ele é um decimal infinito. E tem alguma repetição de números, pessoal? Alguém consegue ver alguma repetição, algum período que está se repetindo? Sim ou não? Não. Não. Sim. Sim? Alguém falou sim? Não, desculpa, professor. Errei aqui. Tá. Então, tá aqui o nosso número, o raiz de 2. Ele é 1,4142 reticências. Então, os irracionais, eles são números decimais, todos eles, sem exceção, são decimais infinitos, mas não tem período, ok? Porque se tivesse período, eles seriam o quê? Seriam racionais? Seriam racionais, exatamente isso. Então, justamente a palavra irracional, esse IR antes de uma palavra, o I, né, antes de uma palavra, é a negação da palavra. Se uma pessoa é racional, a negação de racional é irracional. Se a pessoa é capaz, a negação é incapaz. Se uma coisa é legal, a negação é uma coisa ilegal. Então, o I antes de uma palavra nega a palavra. Então, são os números que não podem, atenção, enquanto o racional ele era igual a uma divisão de inteiros, esse aqui vai ser diferente de A sobre B,
onde A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. A definição só tem uma diferença. Qual foi a única diferença na definição, pessoal? Troquei o igual. As dízimas não periódicas. Mas qual foi, na definição, qual foi a única diferença? A diferença de A para B. Qual foi a diferença entre essa definição e essa definição? O que é que está diferente de uma para outra? Aqui O sinal de igual e o sinal de diferente. Exatamente. Então, aqui está dizendo que você não consegue encontrar uma divisão de 2 inteiros que dê raiz de 2. Isso é impossível. E por ser impossível, ele não é racional, ele é irracional. Vamos dar exemplares dos irracionais. Vamos listar. Então, aqui, quem eu colocaria aqui dentro? Alguém pode sugerir? O raiz de 2 nós já falamos. Outro, alguém sugere algum outro elemento para cá? Pi. Oi? O pi. O pi. Opa! É exatamente isso. Pi é um número irracional muito famoso. Então, a chamada é uma letra grega, chamada pi. Quanto é que ele vale? 3,14. 3,14. Aproximadamente. 3,159. Eu conheço as 5 primeiras casas. A calculadora vai saber muito mais. Eu vou aqui na calculadora, ó, e vou perguntar quanto é que vale o pi. Ó. Tá vendo o pi aqui, pessoal? Ó, vou zerar. Zerei. Apertar o pi aqui, ó. Quem é ele? 3,14,159,265,3,5,8,9,7,93,2,3,84,63,83,83,27,95. Pessoal, tem período? Se repete, não? Não. Novamente, não. Então, todos os decimais infinitos, todos, sem exceção, decimais infinitos sem período, serão irracionais. Sempre, todos eles serão irracionais. Agora vem a pergunta que não quer calar. Entre o irracional raiz de 2 e o irracional raiz de 3, quantos racionais existem aqui? Entre eles? Infinitos? Infinitos. Por quê? Vocês podiam dar mais exemplares aqui, de números entre eles? Alguém poderia exibir um número aqui entre os dois? Raiz de 5? Raiz de 5. Muito bom. Outro? Raiz de 5, para quem não sabe, vou dar só as primeiras casas. É 2,23 alguma coisa. Tá? A raiz de 3. Raiz de quem? De 3. Perfeito. Quem mais? De 7, raiz de 7. Raiz de 7. Sim, beleza. Quem mais? Eu não sei a raiz de 7 quanto é que é. É 2, o outro cara eu nem sei qual é. Se é 6, se é 7, eu nem sei aqui o cara direito. Acho que deve ser 6 alguma coisa, eu não sei. Vou chutar. Quem mais? Gente, se tem infinitos, você tem que dizer muito mais. Raiz de 5,1. Também, né, pessoal? Né? Sim. Raiz de 5,2, raiz de 5,3, raiz de 5,4, raiz de 6, né? Agora, o raiz de 10 está aqui ou não? Para quem não sabe quanto é raiz de 10, eu vou aqui na calculadora. Ó. 10, raiz. E aí, pessoal, tá naquele intervalo entre o raiz de 2 e o pi, pessoal? O raiz de 10? Ele é maior ou menor que o pi, pessoal? A primeira casa coincide com o pi, a segunda casa coincide com o pi, mas a terceira não. Ele é maior ou menor que o pi, pessoal? Maior?
Ele é maior, porque 6 é maior que 4, né? 3,14, 3,16 é mais do que 3,14. Ou seja, o raiz de 10, ele está à direita do π. E entre eles existem infinitos números. Então, nos irracionais, vale aquela mesma historinha que tinha acontecido nos racionais. Dado dois racionais quaisquer, existiam infinitos racionais entre eles. Não foi isso que a gente discutiu na aula passada, pessoal? Agora, nos irracionais, dado dois irracionais, existem quantos irracionais entre eles? Infinitos. Quantos? Infinitos, exatamente. Outra coisa interessante é que um número irracional, ele pode ser aproximado, qualquer número irracional, ele pode ser aproximado por um número, o quê? Por um número racional. Então, deixa eu perguntar o número π. Aproxime o π com 4 casas decimais. Como seria essa aproximação? Casas decimais são as casas que estão à direita da vírgula. Aqui são 4 casas. Aproxime ele. Quanto vai ser? Aproximadamente igual a quem? 3, quanto, pessoal? 4, 1. E agora a quarta casa, eu vou botar quanto? Aqui, na quarta casa e última. Alguém sabe? Ninguém sabe aproximar um número, pessoal? Vai 4 ser de 6. novo? Não, vai ser 6. Porque é o seguinte do 5. Você olha para o elemento que está depois. Se ele for maior ou igual que 5, você soma 1 a esse algarismo. 5 mais 1 deu 6. Se o cara que vem depois, ele for menor que 5, você mantém ele. Então, podia ser, a aproximação desse número poderia ser 3,1416 ou 3,1415. Eu escolhi o 16 pelo fato do 9, que é um número que vem depois, ser maior ou igual que 5. Então, se eu pedir para aproximar o número π com 4 casas decimais, essa é a aproximação. Vamos agora aproximar o π com 3 casas decimais. Quem seria a aproximação agora? Aqui com 4 casas. Agora eu quero com 3 casas. Quem seria o número? Casas decimais. Estou esperando. Quem, pessoal? 3,1412? Perfeito. Por que 12 e não... Por que 142 e não 141? Porque 5 é maior que 1. Porque 6... tem razão, tem que olhar para cá. Porque 5 é maior ou igual que 5. Então, você soma 1. 1 mais 1 dá 2. Então, essa é a aproximação correta. Qual é a aproximação do π agora com 2 casas decimais? 3,14? É o que vocês estão acostumados, não é isso? A aproximar? É ou não é? É. Essa é a aproximação mais famosa do π. Agora, eu posso aproximar o π também com uma casa decimal. Quem seria? Três 3,2? 3,1. 3,2? 3,1. Por quê? O número que vem depois do 1 é 4. E 4 não é maior ou igual que 5. Então, você mantém.
Você mantém, você não aumenta, tá? Aqui a gente aumentou, aqui a gente aumentou, aqui a gente não aumentou, truncou, e a gente aqui truncou de novo. Então, 2 casos que deu maior que 5 aqui, o elemento seguinte, o número seguinte, e 2 casos que deu menor que 5 e a gente truncou. E qual a aproximação do π com 0 casas decimais? Que vai dar um número inteiro. 3? 3, exatamente. Todas essas aproximações do π podem ser usadas. Qual é a que causa mais erro? Toda aproximação comete um erro. Porque você está dizendo que uma coisa é outra coisa. Toda aproximação tem erro. Mas tem erros maiores e menores. Qual dessas 5 aproximações aí produz o menor erro? A de 4 casos. Exatamente. Essa aproximação aqui é a melhor de todas. Vai produzir o menor erro. Em compensação, vai dar mais trabalho para calcular, não vai? Já essa outra aqui, qual é a vantagem dela? É mais rápida, né? É a mais rápida. Em compensação, provoca o Erro maior. Quem, a partir dessa aula de hoje, disser que o π vale 3,14, escrever isso aqui na prova, isso aqui tem um erro conceitual muito grave. Por quê? Isso aqui é falso. Esse número pertence a que conjunto? Racionais. Esse número da esquerda pertence a que número? Racionais. Irracionais. Irracionais. E esse número da direita aqui pertence a que conjunto? Racionais. Então, você está dizendo que um número racional é igual a um irracional. Lascou. Você está cometendo um erro, você está dizendo que um cara que pertence a esse conjunto aqui, ó, é igual a um cara daqui, e esses conjuntos são disjuntos. Esses conjuntos não têm interseção. A interseção, pessoal, a interseção dos racionais com os racionais, quem é? Vazio. Vazio. O que faz com que toda vez que 2 conjuntos, quando feita a interseção dá vazio, eles são conjuntos disjuntos, né? Essa palavrinha aqui é disjuntos. Então, o conjunto dos racionais e o conjunto dos números irracionais, eles são conjuntos disjuntos. E quem é agora a união de Q com I, pessoal? Os reais. Agora sim, vem o maior dos conjuntos que nós trabalharemos. Conjunto dos números reais. Vamos para cá. Então, o conjunto dos números reais é o maior conjunto possível que a gente vai poder trabalhar num problema ao longo do primeiro ano. A letra que representa os reais é uma letra R. Uma letra R. E como é que eu pintaria aqui, como é que eu representaria aqui? Aqui está natural, aqui está inteiro, aqui está racional, aqui está irracional. Como é que eu representaria aqui os reais? Circular tudo. Não, se eu circular tudo e botar um novo conjunto aqui fora, isso está errado. Por quê? Porque quer dizer que tem elemento aqui que não é nem racional nem irracional. E todos os nossos números, todos os números que nós vamos trabalhar, ou é racional, ou é irracional. Tá claro, pessoal? Então, o correto aqui é fazer o seguinte. Se eu pedir para o diagrama de Venn aqui, quer dizer, represente por diagrama os reais. O que é que a gente faz aqui? Qual é o truque? A gente diz que os reais vai ser aquilo que vai ser achurado. Aí você chega e achura esse daqui.
e esse daqui também. Tá claro isso, pessoal? Por quê? Porque eles são a união dos racionais com os irracionais. Tudo bem, galera? Sim. Agora, se você quiser, existe um conjunto desse tipo aqui, até tem aqui, depois eu posso falar, que é o conjunto dos números complexos, que a gente não vai ver esse ano aqui. Tem número aqui, por exemplo, vou dizer um número que está aqui, a raiz quadrada de menos 4. Esse número, raiz quadrada de menos 4, ele pertence ou não pertence aos reais, pessoal? Não? Não pertence. Por quê? Ó, o raiz de 4 pertence aos reais. Estou certo ou estou errado? O que é raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo dá o número aqui de dentro. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4, pessoal? Qual é, pessoal? 2. 2. E 2 é um número que está aqui, ó. Ele mora aqui, logo nos naturais. Então, ele é natural, 2. Ele é inteiro, 2. Ele é racional, 2. E ele é real. Agora, por que a raiz quadrada de menos 4 não pertence aos racionais? Eu teria que achar um número que, multiplicado por ele mesmo, tem que dar quanto? Tem que dar menos 4. E um número multiplicado por ele mesmo, se ele for positivo, vai dar o quê? Positivo vezes positivo, pessoal, dá quanto? Positivo. Positivo. E se um número for multiplicado por ele mesmo e ele for negativo, um negativo vezes um negativo dá que sinal, pessoal? Positivo. Ou seja, é impossível fazer a raiz quadrada de qualquer número negativo. Não é só o menos 4, não. Raiz quadrada de menos 9. Aí eu posso escrever que não pertence, ou posso dizer assim, não existe, esse é o contrário, não existe número pertencente aos reais que satisfaça a essa operação. O que é diferente, por exemplo, das raízes cúbicas. Quem é a raiz cúbica de menos 8, pessoal? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá resultado menos 8? Menos 2? Menos 2. Menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, usando a regra de sinais. Menos com menos dá mais, e mais com menos vai dar menos. Então, eu consigo chegar, sim. Então, as raízes cúbicas de números negativos existem. Então, esse número aqui, ele vale menos 2. Esse número aqui pertence aos reais, sem nenhum problema. Mas a raiz quadrada de menos 4, não. A raiz quarta de menos 16, pertence aos reais ou não? Raiz quarta de menos 16. Eu quero achar um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dê resultado negativo. Isso é possível? Não? Não. Por que não? Porque é par. Exatamente. Toda vez que for par, na hora que você multiplica dois números iguais entre si, sempre vai dar positivo. Dois iguais entre si sempre dá positivo. E positivo com positivo sempre dá positivo. Não tem como dar negativo aqui, não. Então, não existem as raízes de índice par. E existem as raízes de índice o quê? Ímpar. Por exemplo, quando é a raiz quinta
de menos 32, pessoal? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar resultado menos 32? Menos 2. Menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, total 5 vezes. Ó, esse vezes esse dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. E mais 16 vezes menos 2 dá menos 32. Então, a gente chega assim no cara. Vamos ver se estão espertos. Quanto é raiz quinta de menos 100.000? Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar menos 100.000? Menos 10? Exatamente. Então, esse número aqui, ele pertence aos reais. Se eu estiver lendo aqui ao contrário. Pronto. Então, espero que fique claro que até existe um outro conjunto maior, mas que nós não veremos esse ano. Isso é matéria do segundo ano. Ano que vem, vocês vão aprender a trabalhar com esses números. E informática precisa de números complexos, hein? E eletro também. ADM é um curso que tem menos necessidade de números complexos, né? Mas tem operações financeiras que podem trabalhar com números complexos também. Então, quem quiser ser um economista, trabalhar com a administração mais avançada, precisa dominar os complexos. Mas isso é só matéria do próximo ano, não é da agora. Os números reais são representados em uma reta, que a gente chama de quê? Reta o quê? Real. Reta real. Reta real. Eu posso colocar nessa reta aqui todos os números reais. E, sem querer, ó, mexeu lá na reta real. Então, por exemplo, está aqui uma reta. A gente marca aqui o zero. O zero separa na reta real quem? Os positivos de quem? Dos negativos. Então, a gente costuma botar aqui os inteiros para servir de referência. Mas, agora, eu posso colocar aqui dentro números racionais e números irracionais. Alguém podia exibir um número aqui racional entre 0 e 1, pessoal? 0,5. 0,5. Beleza. Pertence aos racionais. Alguém podia exibir para mim aqui um número irracional entre 0 e 1? Quanto vale a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2. Quanto vale a raiz quadrada de 2 que a gente já viu hoje? Aproximadamente. 1, quanto? Foi 1,41, não foi, pessoal? Eu fiz na calculadora hoje, não foi? Esse número está aqui entre 0 e 1, não, pessoal? Tá ou não tá? Não. Não, ele está entre 1 e 2, não é isso? Não é verdade? Mas se eu dividir por 2, vai dar aproximadamente quanto? Vai dar aproximadamente a metade de 140, não é 70, pessoal? Mais ou menos? Concorda ou não? Sim. Então, quem seria um número racional entre eles? Aqui, por exemplo, raiz de 2 sobre 2. Para quem não lembra, quando vocês já estudaram o seno e cosseno, não já?
Já estudaram isso aqui, seno e cosseno? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Por exemplo, aqui, é um número que está aqui. Alguém poderia exibir agora um racional entre 1 e 2? A raiz de 2. Eu falei racional. Sim, racional. 1,5. 1,5. Mas se fosse botar fração, seria 3 sobre 2, não é isso? 3 dividido por 2 dá 1,5 também. Pronto, então aqui eu posso preencher, né? E a gente sabe que entre dois reais, entre dois números reais, existem quantos números reais? Infinitos. Infinitos. A partir da reta real, surge o conceito de intervalo, que foi uma 10ª questão da prova. Intervalo, por definição, quem assistiu o vídeo 7 sabe disso, intervalo é qualquer pedaço da reta real. Se você pegar um pedaço da reta real, você vai ter uma coisa chamada de quê? De intervalo. Então, vamos começar a pegar alguns intervalos. Todo mundo concorda que isso que eu estou pintando de vermelho é um pedaço da reta real, pessoal? Sim. Se isso aí é um pedaço, isso aí é um intervalo. Como é que eu represento ele? Geometricamente, eu represento na reta real. Está aqui representado. Como é que eu representaria esse mesmo intervalo aritmeticamente? Ou seja, usando aritmética, usando números. Aritmeticamente. Como é que eu represento esse intervalo? Alguém sabe? Eu uso que símbolo matemático para intervalos? Colchetes. Exatamente, eu devo usar os colchetes. Então, eu vou usar os limites do intervalo, que é o -2, que é o 7, e agora eu coloco colchetes do lado de cá e do lado de cá. Com a seguinte ideia agora, eu vou pintar aqui e vou deixar um buraco aqui. E isso aqui eu chamo de bolinha fechada. Isso aqui eu chamo de bolinha aberta. Qual é a diferença dos dois, pessoal? Que um está fechado em -2 e aberto em 7. Mas você não falou o que, é que significa estar fechado no -2. É que o número está dentro Só do vai- intervalo. Inclui. Faz parte do intervalo. Então, inclui quer dizer que ele faz parte do intervalo. Do intervalo. E a bolinha aberta? Quer dizer o quê? Que não faz parte. Que não faz parte. Quando a bolinha é fechada, o colchete está virado para dentro. Quando a bolinha está aberta, o colchete está virado para fora do intervalo.
Então, essa é a simbologia que a gente usa. O colchete, mas ele pode ser virado para dentro, né? Tem duas opções. Virado para dentro ou virado para fora. O virado para dentro associa com quem? Com a bolinha fechada. E virado para fora associa com quem? Com a bola aberta. Então eu pergunto a vocês, quantos números existem nesse intervalo aqui? Infinitos. Infinitos. Alguém poderia dizer quem é o menor desses infinitos números? Tem menor? Não. Quem é o número Menos mínimo? 2? O número mínimo é o menos 2. Perfeito. Alguém saberia dizer agora o número máximo desse intervalo? O 7. O 7 não faz parte. A bolinha está aberta. Então é infinito. Tem algum número que seja máximo? A resposta é sim ou não. 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 Não tem. Ele não tem número máximo. Aí alguém vai pensar, professor, não é o 6,9, não? 6,9 não é um cara que está menor do que 7? Estou certo ou estou errado? Mas pode ser também o 6,99, não? 6,99 está mais perto de 7, concorda ou não? Não é verdade? Só para a gente visualizar, ó. Se aqui for o 6 e aqui for o 7, se você divide aqui em 10 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse cara aqui é o 6,9. Mas se você dividir agora em 100 pedaços, ou seja, aqui você divide em 10, aqui você divide em 10, aqui você divide em 10, esse último carinha daqui vai ser quem? O 6,99. O 6,99 está mais perto de 7 do que o 6,9. Então, certo ou estou errado? Tá certo? Mas ele é o maior número do intervalo? Não tem um cara maior que ele? E o 6,999? Não é maior, não? Quando é que eu paro de colocar novos aqui? Nunca, né? Eu posso botar 1000 noves aqui, não posso? Posso botar 10.000 noves, não posso? Posso botar 100.000. Então, eu não sei dizer quem é o maior número. Toda vez que a bolinha estiver aberta, ou seja, o colchete estiver virado para fora, esse número não faz parte do intervalo. Pronto, representamos geometricamente, representamos aritmeticamente, e falta representar como? Qual é a terceira maneira de representar? Intervalo. A outra parte da matemática qual é? Algebricamente. Usando letra. Aqui usando geometria, aqui usando aritmética e agora aqui usando letra. Como é que ficaria? Alguém sabe? É um conjunto. X pertence aos reais, tal que X, ele é o quê? Ele é menor do que 7 e esse X ele é maior do que quem? Do que menos 2, e aqui eu boto o símbolo de igual. E fecho as chaves, porque é um conjunto. Então, intervalo é conjunto, tá, pessoal? É um conjunto, obviamente. E por isso está entre o quê? Está entre o quê? Entre chaves, né? Você não usa chaves para conjunto? Estou certo ou estou errado?
Então, é isso. Aqui geometricamente, aqui aritmeticamente, aqui algebricamente. Vamos dar mais exemplos disso aí? Esse conjunto aqui, ó. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que 6 e é maior do que 4. Então, eu dei agora algebricamente. Como é que seria ele aritmeticamente, pessoal? Colchete aberto no 4 Virado para fora. fechado. Colchete virado para fora no 4. E fechado no 6. E fechado no 6. Pronto. Mas fechado tem que dizer virado para dentro ou para fora. Porque o fechado ou aberto é típico dessa outra representação, da geométrica agora. Como é que seria a representação geométrica agora? Quem optaria agora? Bolinha aberta no 4 e bolinha fechada no 6. 4, bolinha fechada no 6. E o que é que eu faço? Pinto. Pinta. Agora vamos ver se vocês estão ligados, hein? E esse intervalo agora aqui? Vou marcar aqui o 3. E vou pintar a bolinha fechada aqui. E vou pintar até o final aqui. E aí, pessoal, como é que eu represento esse número aritmeticamente? Geometricamente está aqui. Como é que eu represento ele aritmeticamente? Colchete virado para dentro no 3. Perfeito. E aberto no infinito. Exatamente. Isso quer dizer que ele vai até o mais infinito. E como o mais infinito não é um número, é só uma ideia matemática, o colchete sempre tem que estar virado para fora, porque ele nunca pode conter o infinito, porque o infinito não é número. Seria isso. Como é que seria agora? Isso foi aritmeticamente. Como é que seria agora algebricamente, esse mesmo conjunto? Vamos lá, pessoal? Sempre esse início é igual. Vamos lá. Como é que é? X. X pertence aos reais, tais Tá, que ok. é maior ou igual a 3. Acabou, só isso. Fica até mais simples. Aqui a gente costuma chamar de intervalos limitados e aqui a gente costuma representar os intervalos ilimitados. Todo mundo entende esse nome? Sim, né? Sim. O limitado tem início e fim. O ilimitado até tem início, mas não tem fim. E a representação algébrica do ilimitado é até mais simples, porque só tem um número como referência. Concordam, pessoal? Mais um agora para vocês fazerem. Quem seria agora? Eu vou dar agora aritmeticamente. E vou pedir geometricamente e algebricamente. O intervalo aritmeticamente é o intervalo que vai do menos infinito até o 5. Aberto nos dois. Como é que seria esse intervalo aqui geometricamente, pessoal? Marco quem aqui na reta? Bolinha aberta no 5 e vai até o final do negativo. Exato. Mas agora para a esquerda, né? É. Então, enquanto mais infinito vai para a direita, o menos infinito vai para a esquerda. Como é que seria agora esse mesmo intervalo representado algebricamente? X pertence aos reais, tais que X é menor que 5. Perfeito. Acabou. E, finalmente, tendo agora intervalos, eu posso fazer, como eles são conjuntos, eu posso fazer as operações de conjuntos. Quais são elas?
união, interseção e diferença. Então, vou dar agora a questão que foi da prova. Eu tenho aqui o intervalo que vai do menos 3 fechado até o 5. Conjunto A, intervalo A. O intervalo B vai do raiz de 8 menos até o 26 quintos. Vamos supor que esteja aberto aqui e fechado aqui. E agora eu quero que vocês façam letra A, união, letra B, interseção, interseção, letra C, a diferença, letra D, a diferença. Isso foi ou não foi a questão de prova, pessoal? Estou certo ou estou errado? Certo. Certo. Vamos lá fazer, então. Então, eu recomendo você fazer geometricamente, que é onde a gente vai conseguir visualizar quem é maior e quem é menor. Então, eu pego aqui o intervalo. Atenção. Marco aqui. Ó. E agora eu posso usar... Opa. Foi mal. Eu posso copiar. Colar. A mesa tá desobediente. Ela minimizou, pronto, agora voltou. Então, vamos lá fazer, ó. Aqui vai ser o conjunto A. Pessoal, a mesa está travando, viu? É por isso que eu estou apanhando aqui com ela, porque ela está toda hora me desobedecendo. Está aqui A, está aqui B, e eu quero fazer A união B. Então, quero fazer aqui a letra A. Como é que eu represento o intervalo A, pessoal? Marco quem na reta aqui? Quem é que eu marco na primeira reta aqui? Menos 3 ao Menos 5. 3. Quem é que eu vou marcar na direita? O menos 3 ou o 5? 5. 5. Tem que ser o 5 na direita e tem que ser o menos 3 na esquerda. Se você desobedecer, você desobedece a convenção nossa. E tem que pintar quem? Menos 3. Não, tem que pintar um intervalo que vai do menos 3 ao 5. Bolinhas agora, aberta ou fechada? Fechada no 3 Fechado no menos 3. e Fechada aberta no aberta 5. 3 e aberta no 5. Pronto, beleza. Agora vamos marcar o segundo intervalo. O menos raiz de 8. Na hora que eu marco dois números na reta, o menos 3 e o 5, eu passo a ter três regiões. A região menor que menos 3,
a região entre menos 3 e 5 e a região maior que 5. Onde é que eu vou colocar o menos raiz de 8? Entre menos 3 e 5? Perfeito, porque o menos raiz de 8 é menos 2,8 alguma coisa. Então, ele é maior, atenção, ele é maior do que o menos 3. Então, eu sou obrigado a colocar a direita. Quem botar a esquerda e botasse por aqui, já erraria esse problema. Porque os números têm ordem. E você deve obedecer a ordem. Pronto, já coloquei o menos raiz de 8. Agora, o 26 quintos, onde é que ele está? Se você dividir 26 por 5, vai dar quanto? 26 por 5, gente, vai dar quanto? Sim. Vai dar 5, não vai? Vai sobrar 1, é 5,2. Ou seja, ele está à direita, onde é que ele está? Na reta aqui. À direita do 5. Perfeito, à direita do 5. Quem eu pinto agora? Entre O os intervalo. dois. O intervalo entre os dois. E no menos raiz de 8, é aberto ou é fechado? Aberto. Aberto. E no 26 quintos? Fechado. Pronto. Agora, para fazer a união, eu costumo usar linhas verticais de apoio. Para a gente identificar as regiões. Essas linhas amarelas que eu estou fazendo, então, são linhas de apoio. Quando eu fizer a união do intervalo A, que é esse, com o intervalo B, que é esse, que intervalo eu vou produzir como resposta? União quer dizer junção. O que é que vai ser produzido, pessoal? Vai ser um intervalo que vai da onde até onde? Do menos 3 ao 5,2? Exatamente, do menos 3 ao 26 quintos. Então, eu marco esses dois números e pinto aqui no meio. Ou seja, qualquer região desse intervalo ou pertence ao primeiro ou pertence ao segundo. A ideia do ou, que faz parte da definição da união. Na definição de união tem a palavrinha ou. No menos 3 vai estar aberto ou vai estar fechado? Fechado. Fechado. Por quê? Porque pertence ao A. Se pertence ao A, pertence à união. E no 26 quintos, vai estar aberto ou vai estar fechado? Fechado. 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 Por quê? Porque pertence ao B. Perfeito. Então, essa seria a união. Quem seria agora a interseção desses dois intervalos? Quem seria, pessoal, a interseção? Qual é a região que é comum? Menos raiz de 8 ao 5? Exatamente. É a única região que pertence aos dois ao mesmo tempo, né? Pertence ao A e pertence ao B, faz parte da definição da interseção. O E é o intervalo que vai do menos raiz de 8 ao 5. É a única região que pertence tanto a A quanto a B. Nenhuma outra região pertence aos dois. Agora vamos ver as extremidades. No menos raiz de 8 é aberto ou é fechado? Aberto. Por quê? Porque não pertence ao B. Pronto. E para pertencer à interseção tem que pertencer aos dois. E no 5 é aberto ou é fechado? Aberto. Aberto. E finalmente agora, A menos B.
O que é a definição de A menos B? É tudo que está aonde? Entre o menos 3 e o menos raiz de 8. Tudo que está no primeiro, que é o A, e não está no segundo. Então, qual é a região? Qual é a região que está no A, mas não está no B? A região que está no A e não está no B é só essa. Menos 3 e menos raiz de 8. Perfeito. Agora vamos falar dos limites. O menos 3 faz parte da diferença? Sim. Sim. Por quê? Porque ele está no primeiro e não está no segundo. E o menos raiz de 8 faz parte da diferença? Faz. Ele está no primeiro e não está no segundo. Faz também. E para terminar, o último que foi pedido. Agora B menos A. O que é B menos A? É tudo que está onde? Tudo que está no B e não está no A. Exatamente. Tudo que está no primeiro, que é o B, e não está no segundo, que é o A. Quem é a região? Quem é o intervalo que está no B e não está no A? Do 5 a 26 sobre 5. Perfeito, exatamente isso. Eu pinto aqui. Essa é a resposta. Agora vamos analisar os limites. O 5 faz parte da diferença? Faz. Faz. Ele está no primeiro, mas não está no segundo. Então, faz. E o 26 quintos? Faz também. Faz também. E essa seria a resposta. E é assim que fazia a 10ª questão da prova. Vocês foram bem nessa questão ou foram mal nessa questão da prova, pessoal? Podem falar, sejam honestos. Eu acho que eu fui muito mal. Isadora foi muito mal. Quem mais? Eu também acho Eu que fui acho muito que mal eu errei nessa. porque eu não pintei o meio. Só fiz as bolinhas fechadas e abertas, mas não pintei, não. Ó, Os intervalos. eu devo corrigir a prova de vocês até quinta-feira. Eu vou me esforçar. Tá? Quem me enviar essa questão até amanhã, eu aceito que seja refeito. Essa questão apenas. O que vocês acham disso? Uma boa ou não? Uma boa, professor, porque eu esqueci de questão. colocar uma Boa. Uma boa, né? Meu interesse não é punir ninguém. Meu interesse é que vocês aprendam. Se vocês não aprenderam não tinham aprendido até agora, e com essa aula de hoje foi boa, não foi para isso? Sim. Sim, muito embora eu já tivesse gravado um vídeo sobre isso, quem foi esperto e viu o vídeo conseguiu fazer a 10ª questão. Eu tô certo ou tô errado? Tem um vídeo. Tá certo. Mas, mesmo vocês tendo vacilado, comido mosca e não ido assistir o vídeo, eu vou dar uma nova chance. E quem me mandar isso até amanhã, meia-noite, eu vou trocar a questão que vocês mandaram pela que vocês mandarem agora. Combinado? Combinado. Mostrando que eu estou interessado que vocês aprendam. E essa aula Professor, de hoje... Fala, Viviane. já que eu imprimi a prova e tal, aí, tipo, eu já escrevi na prova, mas quando eu for fazer essa nova questão, sendo a 10, eu posso fazer no caderno e mandar para o senhor? Pode mandar só ela, né? É, só ela. Sim. Tá Aí eu vou certo. olhar. Combinado? Lembrando que cada um vai ter o seu intervalo, né? O intervalo de Viviane é diferente do intervalo de Érica, que é diferente do intervalo de Ana Clara, que é diferente do intervalo de Isadora, porque depende do número da chamada. E vocês têm que indicar lá quais são os números que foram obtidos, porque vocês agora sabem aproximar os números, não sabem? Nos intervalos lá aparecem raízes e frações. Eu estou certo ou estou errado? Professor, e se eu estiver confiante da minha resposta? Então não faça nada. Então deixe, não mande nada. Quem acha que já fez certo, não manda nada.
Ok, Érica? É o seu caso? É? Então, beleza. Então, não faça nada. É só, estou querendo justamente deixar claro que o meu interesse é que vocês aprendam e corram atrás. E a aula de hoje foi suficiente, né? Gente, a aula de hoje foi muito importante, porque a gente terminou conjuntos numéricos. E segundo o nosso planejamento, a gente começa na próxima aula, a aula de quinta-feira, quê? Um novo assunto, né? Um novo assunto, que é Apostila 3, né? a apostila 3, e é produto cartesiano em relação. Então, vocês devem ver os vídeos, no caso da apostila do primeiro ano, é o vídeo 8 e o vídeo 9, que vai ser o assunto novo. Então, conjuntos numéricos, na verdade, encerrados só hoje, que para mim foi a matéria da P1, tá? Que foi a matéria da nossa P1. A nossa P2 vai incluir toda a matéria da P1, porque tudo que eu falei de conjuntos e conjuntos numéricos eu vou usar até o final do ano. Eu vou falar de real até o final do ano. Então, vou precisar muito... Vou falar de intervalos até o final do ano. Mas aí já começa a matéria nova a partir da quinta-feira. Ok, galera? Ok. Então, é isso. Agradeço aí pela atenção de vocês. E quinta-feira a gente começa assunto novo. Se não quiserem ter dificuldade, então, no assunto novo, você assiste o vídeo e já vai ver a aula de quinta-feira entendendo os conceitos novos. Conceito de produto cartesiano e conceito de relação. Matemática, ao contrário do que muitos possam pensar, é uma disciplina teórica, sim, tem teoria. E você tem que entender o que é teoria. Você tem que entender o que é com número inteiro. Você tem que entender o que é número racional. Tem conceito por isso. E tem definição, e você tem que pensar em cima das definições. Espero, com a aula de hoje, ter feito um arremate de tudo a respeito de conjuntos e conjuntos numéricos. Tá? As aulas com o Djaí acontecem que dia mesmo? Na segunda. Então, vocês tiveram aula hoje. Qual foi o assunto que trabalhou hoje? Sim. Frações. Ah, então agora está ajudando cada vez mais, né? Que fez falta nessa prova, não fez, fração? Sim. Fez. Beleza. Galera, valeu. Obrigado pela presença de vocês. Tchau. E até quinta-feira, tá? Tchau, Um grande professor. abraço. E Tchau, até professor. tá? Grande abraço, pessoal. Tchau. Vou parar a gravação. Tchau. Tchau.